Galvão, diga latino. Vai mudar. Exatamente. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Primeiramente, se é a primeira vez que você está aqui, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, eu sou tricolor de coração e já digo logo, essa piada bosta que teve aqui no início, não é sempre que a gente tem não, tá? Então assim, pode ficar tranquilo que não vou ser repetido muitas vezes não. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal se você gostar do canal, já estamos aí com mais de 124 mil inscritos e claro, vamos falar de Fluminense. Bem, a gente teve uma partida ruim na última quarta-feira contra o Coritiba, mas já vem com algumas mudanças desde o jogo contra o Sport, no último sábado. Mudamos primeiro a dupla de volantes, já tínhamos mudado a saída de Nenê, mudamos o lateral esquerdo e agora, aliás, também mudamos a questão dos atacantes e agora pode ser que as mudanças venham em todos os setores depois do empate, eu diria até pavoroso, né, porque foi salvo no final por Caio Paulista, porque se fosse a derrota eu falaria pavorosa, então é isso, o empate pavoroso com o Coritiba. Algumas mudanças, como você já viu aí na thumb, envolvem esses três jogadores, um de defesa, um de meio e um de ataque. Notícia do Globoesporte.com é de que Marcão tem as seguintes escolhas e as seguintes mudanças para poder fazer. Para começar, ele não vai mexer no gol, vai manter Marcos Felipe. Considerando, a gente está num cenário nesse momento, por mais que eu ache que guardem as devidas proporções de diferença, tá? A gente está naquele cenário em que a Genoa começou a ir muito mal ano passado, e aí a gente falava, tá, mas vai botar quem? Rodolfo de volta? Sem confiança nenhuma, etc. Já tá nesse problema. Porque, obviamente, que Marcos Felipe é infinitamente melhor do que, e mais bem preparado fisicamente do que a Genoa, assim como o Muriel também é melhor goleiro do que Rodolfo, né? A gente tá aí nisso num nível mais alto, mas que é tipo assim, a gente trocou o goleiro no meio da temporada, mais uma vez, isso acontecendo por sinal, e a última vez acho que foi em 2018, acho que a gente faz a temporada toda com o Júlio César, se eu não me engano, acho que é isso. Porque 17 foi Cavalieri e Júlio César, enfim. E aí a gente não trocou ali no meio do caminho o goleiro, aí o outro goleiro começa a não ir tão bem, e aí você fala, uma volta pro anterior, enfim. Marcos Felipe mantido, Calegari mantido também, Lucas Claro, e aí a primeira dúvida para Marcão. Matheus Ferraz mantido titular ou Nino volta? Segundo o Globoesporte.com, esta dúvida paira na cabeça da comissão técnica. Lembrando, Matheus Ferraz saindo, Matheus Ferraz hoje tem jogado pela esquerda, e Lucas Claro pela direita. Lucas Claro foi o melhor zagueiro para mim. Para mim, se não o melhor, que eu também não vou garantir, mas foi um dos 3 melhores zagueiros do primeiro turno jogando pela esquerda. Tem jogado pela direita. E a esquerda tem ficado vulnerável pela falta de velocidade. Lucas Claro vem para a esquerda, Matheus Ferraz sai e Nino joga pela direita. Se houver a mudança. Se não houver a mudança, mantém como está. Lucas Claro pela direita, Matheus Ferraz pela esquerda. Essa é a primeira possibilidade de mudança. Na lateral esquerda, por sinal, o Marcão tem utilizado, começou a utilizar de volta contra o Coritiba e vai manter, ao que tudo indica, Egídio como titular. Eu falei, se Egídio ganhou a posição de Danilo Barcelos, depois dele fazer uma atuação como a de quarta-feira, onde ele não foi crucial para nada, né? Não foi nem deu uma assistência, mas também não foi nem tão positivo nem tão negativo, a gente pode dizer que, de fato, se ele ganhou a posição, ele não tem ainda motivos para devolver essa posição para Danilo Barcelos. Então, o Egídio mantido, a única dúvida no setor de defesa é se volta com o Nino e sai Matheus Ferraz. E aí, assim, eu já gostaria de deixar a opinião aqui. Não faz sentido manter Matheus Ferraz no momento. E olha que a gente está falando do Maldini, do Sérgio Reis, do Maldini que não erra, enfim, do grande jogador e tal, enfim. Ele foi muito bem em 2019, ok. Em 2020 não foi muito mal. A gente pode falar até seguramente que a Matheus Ferraz, que hoje a gente está cobrando que volte para o banco, seria titular em vários dos últimos times do Fluminense. Seria titular contra Nogueira, Reginaldo, Frazan, em alguns momentos titular na frente de Gum também. Enfim, uma série, Renato Chaves. Todos esses jogadores seriam reservas para Matheus Ferraz. É porque agora a gente está no nível mais alto. Então, assim, não faz sentido manter Matheus Ferraz, que você erra em 2 momentos. 1, porque Nino é mais zagueiro. 2, no posicionamento de Lucas Claro, ali com o indo para a esquerda, para Nino jogar na direita e Lucas Claro sacrificado. No meio de campo, Martinelli mantido, Iago também mantido, Michel Araújo também mantido, e aí uma possibilidade, que é
tá enquadrado no ataque porque Luiz Henrique é atacante. Mas Nenê pode roubar a vaga de volta de Luiz Henrique. E aí a gente poderia ou ver Michel Araújo de volta pela ponta, que talvez fosse um cenário mais provável, não era o que eu utilizaria, mas seria, né, puxar Nenê, Martinelli, Iago, Nenê no meio, com Michel Araújo na ponta direita e John Kennedy na ponta esquerda, ou enfim, invertidos, com Luca centralizado no ataque. Olha quantas mudanças aí agora. Ou talvez segurando Nenê e Michel e montando um 4-4-2 com John Kennedy e Luca no ataque. Porém, ainda não é certeza da titularidade de John Kennedy, porque assim como o Luiz Henrique vem em baixa, né? Foram 2 jogos ruins de Luiz Henrique quando ganhou oportunidade. E aí, 2 pontos. Primeiro, foram 2 jogos ruins. Para mim, ele desperdiçou em 2 jogos, que ele atuou 45, outro acho que ele fica mais um pouco até. Mas enfim, foi muito ruim mesmo os jogos dele contra o Coritiba Sport. Então, assim, foram só 2 jogos. Não é o suficiente para poder falar que é jogador fraco. Eu queria até repetir algo que eu tuitei. A mesma galera que tá olhando Egídio falando, bota Jeff Té do Sub-17, que jogou 3 jogos só no Sub-20 e nunca foi testado no profissional, bota ele direto aí. A mesma galera que grita isso, me parece que é a mesma galera que gritava para Luiz Henrique entrar e que agora, com um jogador com 19 anos, meia dúzia de partida, já diz que ele é fraco, que não presta, que não sei o que lá. Valorizar a base inclui você saber o ponto certo de querer que o jogador jogue e na hora da crítica também, né? Então, assim, dentro desse ponto, hoje, Luiz Henrique, pra mim, assim como eu concordo que ele foi muito mal, foi um dos piores em campo nas 2 partidas, e que a gente tem que ter calma, isso não define o futuro dele, isso define o que ele jogou nesses últimos 2 jogos, eu também concordo com quem diz que teve 2 chances, não aproveitou, Nenê que vinha mal, pode voltar e jogar bem. Enfim, vale o teste. Pra mim, contra o Botafogo, vale o teste, tá? E olha que vocês sabem que eu não morro de amores por Nenê. Mas enfim, teria ali a questão de Luiz Henrique ou Nenê, mas pra mim só valeria esse teste se fosse pra montar um meio de campo com 4 jogadores. Segurando o Martinelli, dando a liberdade pra Michel e Iago voltarem bastante pra marcar e usar Nenê ali como a gente tinha Daniel ano passado, né? Ano passado a gente tinha Yuri, tinha Alan ficando, Yuri e Ganso e Daniel. E usar Nenê nessa função com um ataque que possibilita a gente pensar num ataque do ano passado também. Por quê? John Kennedy disputa a posição com Felipe Cardoso. Segundo o GE, é isso que está escrito aqui. John Kennedy, entre aspas, assim, Felipe Cardoso. John Kennedy é favorito, por sinal, pela matéria do GE, é o favorito para ocupar essa vaga. Deve ser ele. Mas só o fato de haver dúvida de entrar Felipe Cardoso, meu amigo, já é pra pegar uma garrafa dessa d'água aqui, chegar e marcar, ô Marcão, jogar, eu vou fazer isso, vou estragar o celular, quase fiz. Ô Marcão, jogar água na cara do Marcão, tá maluco, rapaz? Felipe Cardoso? Não dá, não dá. Enfim, é a chance da gente ter um ataque que a gente não tem com 2 jogadores. Parar com essa história de maluco que o Odair Hellmann tinha, mas com ele até funciona ponto, a gente teve ponto com ele. De 3 atacantes. O Fluminense jogou o ano inteiro com 3 atacantes. E sabe qual é o pior? É que jogou o ano inteiro com 2 pontas. Sabe quantas pontas renderam? Nenhum. Ninguém de ponta rendeu. O Wellington Silva, Marcos Paulo, Luiz Henrique, Luca, o Wellington Silva, já falei, Caio Paulista, enfim, uma infinidade. Lucas Barcelos puxando lá do início, Dodi jogou na ponta, Iago jogou de ponta, todo mundo jogou na ponta e ninguém rendeu. Então, pra quem insistir no ponta ainda, tem a chance. Se for botar Nenê, puxa Nenê pro meio, joga nesse losango e você tem uma dupla de ataque, por exemplo, com Luca e John Kennedy. Ah, Luca, picolé de chuchu, e etc. Ok, às vezes jogando nessa formação consegue render, como a gente tinha no passado, Marcos Paulo e Johnny Gonzalez. Era um ataque que não eram 2 jogadores fixos, né? Nenhum dos 2 eram fixos, o centroavantão como é Fred, e o Fluminense poderia aproveitar esse momento para, já que não tem Fred suspenso, utilizar de uma nova formação. Marcão vai fazer isso? Acho muito difícil. Mas, enfim, aqui o vídeo tem a notícia e tem a opinião. Queria ouvir de vocês também como vocês armariam esse time dentro da lógica, tá, galera? Um garoto de 17 anos não vai subir profissional numa reta final de Brasileirão do nada, correndo o risco dele jogar um jogo e meio ruim e a torcida tá lá no Instagram dele falando muito fraco, some do Fluminense, etc. Não vai acontecer. Mas daí a sua escalação dentro dessas possibilidades. Você queria de volta Yuri? Queria de volta Hudson, por exemplo, também seria uma opção para mim. Não é uma opção tão bizarra.
Eu até falei isso, para poder fechar o vídeo, vale a pena dizer isso. Marcão barrou um monte de gente. Tirou o Hudson, Yuri, Nenê, o Wellington Silva vinha sendo titular, também foi tirado. Um monte de gente, barrou um monte de gente. Agora é a hora que ele olha, ele tem que olhar e não pode ser cabeça dura também de falar bem assim: ficamos pior sem Nenê. Vou trazer de volta. Ó, o Hudson fez falta. Não é porque ele barrou para sempre. Eu acho normal que ele faça alguns testes dentro daquilo. Por exemplo, a volância ele manteve. É o terceiro jogo, o quarto de Martinelli e Iago, na sequência, né? Desde do Corinthians e Fluminense que mudou isso. Então, o terceiro jogo. Já tá indo assim, mudou. E para ele foi convicção isso. Já na lateral esquerda ele não tava com tanta convicção. Com o Luiz Henrique também não. Acho isso, dessa parte pelo menos, interessante. Agora no esquema, acho que não vai rolar não. Dá sua opinião aqui embaixo. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.